Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Livro escrito por Esther Jerry Hicks, traz a mensagem dos Abrahams, que são consciências que estão nos trazendo informações importantes para a gente aprender a receber o nosso pedido. Eles estão vindo a reforçar aquela máxima do peça e será atendido. Procure achará, bate e a porta se abrirá. Eles dizem que todo e qualquer pedido que a gente faça, seja ele formulado verbalmente ou não, ele recebe atenção, eu acredito que é analisado, ele é carimbado, ele é catalogado e ele é respondido. Eles dizem que há essas 3 etapas para o nosso pedido, que é quando a gente faz o pedido, é trabalho nosso, a gente pede. A segunda etapa a resposta é dada, não é trabalho nosso. E a terceira etapa é o nosso trabalho, pois a resposta é dada e deve ser recebida ou aceita, mas a gente precisa deixá-la entrar. E quando é que a resposta que a gente está buscando, ela nos é enviada, mas a gente não deixa ela entrar? Eu vi uma pessoa que canaliza o Bashar, ele dizendo que isso acontece porque é como quando a gente está querendo muito uma coisa, um presente que a gente comprou, que uma pessoa a gente pediu para alguém um presente, ela mandou pelo correio, mas aí ela mandou para aquele nosso endereço e a gente não estava em casa, chegou, não adiantou, o carteiro bateu, não tinha vizinho nenhum ali para ele deixar então não teve jeito da gente receber. Então eles dizem que então a gente não permite a entrada do nosso pedido, quando a gente não está em congruência com o nosso desejo, quando a gente não está na mesma vibração do nosso desejo, porque a linguagem que o universo entende nossa é a da vibração, por sermos seres vibráteis, por estarmos nesse vácuo eletromagnético, nesse campo eletromagnético, onde o que conta é a vibração, é isso que mostra qual é onde é que a gente está, o nosso ponto de atração, o que é que a gente está atraindo. E aí eles dizem que para a gente receber, nós devemos então estar vibrando na mesma frequência do nosso desejo. E aí eles dizem que como é que a gente sabe isso? Como é que eu sei se eu estou vibrando na frequência do meu desejo? Eu devo prestar atenção nas minhas emoções, pois eles dizem que elas são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Eu acredito que aí eles já deram grande parte, não é? Eu sei então que sou eu que crio a minha realidade, sei que eu crio a minha realidade através dos meus pensamentos, que são os pensamentos que são transformados, transcodificados em sentimentos. Eu sei que isso vai me colocar em determinada vibração, e eu sei que é a vibração que o universo entende, e não se eu estou desesperadamente pedindo por um carro novo, por exemplo, mas estou vibrando na frequência da insatisfação com o carro velho. O universo não vai entender o meu pedido e vai me mandar um carro novo, ele vai entender a minha vibração e vai me fazer continuar com o carro velho, que vai até quebrar e vai me deixar na mão. E aí então eles estão dizendo, eles dando tudo isso, aí a gente presta, como que a gente faz para saber qual é a vibração? Prestando atenção na emoção. E para mudar a nossa emoção, a gente tem que mudar os nossos pensamentos, é aí que começa tudo. E aí então, aqui a gente está no 20º capítulo, que é os diferentes graus da sua escala de orientação emocional, porque então a gente precisa dessa orientação, não é? Então eles passaram aqui que tem diferentes graus. Por exemplo, começa ali na alegria, autoconfiança, liberdade, amor, admiração, e vai indo até que começa, a gente está ali em um grau de orientação emocional positivo. Depois a gente vai ali para o tédio, pessimismo, frustração, até chegar ali no medo, sofrimento, depressão. Aí a gente realmente entrou numa escala de orientação emocional negativa. E então, no último vídeo, eles mostraram essa escala e explicaram como é que ela seria. E agora, então, eles explicaram como é que a gente podia subir conscientemente nessa escala de orientação emocional, e terminou dessa forma o vídeo anterior, eles dizendo que ao reconhecer que aprimorou sua vibração, o sentimento de impotência é amenizado e você começa aos poucos a subir na escala de orientação emocional.
caminhando em direção à conexão total com quem você realmente é. Então, se a gente sobe na nossa escala de orientação emocional, a gente chega ali a entrar em fase com o todo, a gente entra em conexão total, como eles dizem de outra forma, com quem a gente realmente é. E quem a gente realmente é? Nós somos seres infinitos, nós somos seres espirituais, fazendo uma temporada humana, fazendo uma temporada encarnados. E por isso a gente esqueceu esse detalhezinho. E a gente também, mas a gente sabia, porque tem aqui algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui, eles dizem que a gente sabia que o bem-estar existia em abundância e que nós não percebíamos nenhum risco em estar fazendo essa aventura, então, porque a gente sabia que o básico, a nossa natureza é o bem-estar. E é por isso que a gente deseja tanta coisa que nos dá mais conforto. Na verdade, o que a gente está buscando é ser feliz, é o bem-estar. E aí, então, para conseguir isso, a gente tem que estar totalmente em conexão total com a nossa presença eu sou, com a nossa centelha divina. E aqui, então, a segunda parte é: por que a mínima melhora é tão importante? Quando você sabe conscientemente onde se encontra e onde gostaria de estar, e tem meios de entender se está ou não caminhando para a direção desejada, então nada poderá impedi-lo de chegar lá. Então aí, porque a mínima melhora é tão importante? Porque quando a gente sabe conscientemente, foi isso que eu entendi, que ficou bem claro no vídeo anterior, que eu até falei de uma querida que disse que não estava tendo dificuldade para conseguir sair da roda repetitiva dos pensamentos negativos. E aí o que eu entendi da explicação deles, Patrícia, de novo, é que a gente, então o passo primordial você já deu, você despertou, você entendeu, você se conscientizou que o que está errado é porque você está criando com pensamentos negativos. E aí, a partir daí, eles dizem, porque a mínima melhora é tão importante, é quando a gente sabe, então, conscientemente onde se encontra e onde gostaríamos de estar. Ou seja, a gente sabe que a gente se encontra dando vazão, não conseguindo controlar os pensamentos negativos, mas a gente quer chegar naquele ponto que a gente tenha mais pensamentos positivos do que negativos. A sensação de estar perdido e não ter controle deve-se basicamente ao fato de você não perceber para onde está direcionado. Então aí, se a gente tiver com sensação de estar perdido e não ter controle da situação, é a gente não perceber para onde a gente está indo, para onde a gente está se dirigindo. Mas se a gente sabe que a gente está se dirigindo para alcançar aquele nosso desejo de conseguir controlar os nossos pensamentos, aí a gente está no controle, aí a gente não se sente perdido. Por isso é tão importante ter plena consciência das suas emoções, do que elas indicam. Então eles deixando bem forte aqui mesmo que são as emoções. Se a gente estiver tendo emoção negativa, então significa que a gente não está conseguindo, nós não estamos no controle. Ao identificá-las, você pode deliberadamente empreender um esforço para ir se aproximando de onde realmente deseja estar. Existem muitas palavras para descrever emoções, mas basicamente só existem duas emoções: sentir-se bem e sentir-se mal. Então existem muitas palavras para descrever as emoções, mas só existem duas: ou a gente está se sentindo bem ou a gente está se sentindo mal. E cada degrau galgado na escala emocional indica níveis de abertura e permissão para receber a energia essencial, pura, positiva e poderosa. O estado máximo de conexão, representado pelos sentimentos de alegria, amor, admiração, liberdade ou conhecimento, faz você se sentir capaz, enquanto o estado máximo de desconexão, representado pelos sentimentos de desespero, sofrimento, medo ou depressão, confirma o seu sentimento de impotência.
Então ali a gente sabe se a gente está no estado máximo de conexão com a nossa fonte, que é quando faz com que a gente se sinta capaz de realizar o nosso desejo, se a gente estiver então vibrando em sentimentos de alegria, amor, admiração, liberdade ou conhecimento. Então aí eles disseram, são as emoções, eles dizem quais são as emoções, eles dizem que os estados são basicamente dois, sentir-se bem ou sentir-se mal. Porque se a gente estiver vibrando na frequência da alegria, do amor, da liberdade, do conhecimento, a gente vai estar se sentindo bem. Se a gente, ao contrário, se a gente estiver vibrando na frequência do sofrimento, medo, depressão, não acredito que tenha alguém que possa estar nessa vibração e se sentir bem. Ele vai estar se sentindo mal. Então, é prestar essa atenção. Se a gente estiver ali no estado da alegria, digamos, a gente coloca a alegria como a mestra ali que dá a mão para todos os outros. A gente vai estar em conexão com a nossa fonte, capazes de criar os nossos desejos, de atualizar os nossos desejos, que já estão manifestados. E se a gente estiver vibrando no medo especialmente ao medo e depressão, aí a gente vai se sentir impotente. Por quê? Simplesmente porque nós nos desconectamos da fonte, da nossa centelha divina. Não despreze as pequenas melhoras, nem mesmo as mínimas. Qualquer progresso emocional significa uma retomada de controle. Sua sensação de impotência diminuirá e você se sentirá capaz de ir empreendendo sua subida na escala emocional. Por isso, valorize suas pequenas melhoras. Isso é super importante, porque quando a gente está conseguindo alguma melhora, mas a gente não reconhece, aí parece que o universo fala, mas não está percebendo, então vou anular aquilo. Não sei, é só uma forma de dizer, mas aqui eles confirmando, não despreze as pequenas melhoras. A gente, para andar 1 quilômetro, a gente precisa primeiro avançar os primeiros metros, fazer os primeiros passos primeiro. Depois a gente alcança, consegue fazer tudo. Então, se sua sensação de impotência diminuirá, e você vai se sentir capaz de ir empreendendo a sua subida na escala emocional, desde que você não despreze as pequenas melhoras. Valorize suas pequenas melhoras. Agora, então, o segundo subitem é o valor da raiva positiva. Eu já ouvi dizer que tem a raiva positiva. Porque isso é bem fácil de compreender, não é? Porque se a gente está em uma realidade dual, tudo tem os dois lados, não é? Nada é completamente negativo, nada é completamente positivo. Imagino que você já tenha descoberto, mesmo inconscientemente, que no meio de uma vibração muito resistente, como depressão ou medo, um pensamento que causa raiva alivia a dor. Ah, sim, olha que interessante. Então, se a gente tiver em uma vibração muito resistente, na depressão ou no medo, um pensamento que vai trazer raiva, de acordo com eles, ele vai aliviar a dor. É uma forma talvez uma válvula de escape, não é? Mas tantas pessoas o convenceram de que a raiva é um sentimento negativo e censurável, que talvez você a rejeite e volte ao estado anterior de depressão. E eu acredito aqui que se essa pessoa está mergulhada realmente em uma depressão muito profunda, ela se torna um pouco apática, né? E a raiva talvez seja aquilo que desperta, que faz ela ver que ela está viva ainda, ela é capaz de ter um sentimento mais forte, né? Eu acredito que possa ser isso. No entanto, quando percebe que o pensamento que lhe deu raiva também trouxe alívio, você conclui conscientemente que pode passar do pensamento de raiva para outro menos resistente, como frustração, e depois ir subindo na escala de orientação emocional em direção ao seu alinhamento total. Olha que interessante, então, se a gente entender, a gente deixar a raiva vir à tona, sentir que ela nos trouxe um alívio, ela nos tirou daquela apatia, sabe? Que eu acredito que a coisa pior ainda do que sentir raiva é não sentir nada, não é?
Eu fiz, inclusive, um experimento, eu deixo aqui se vocês quiserem ver, com o arroz. Tinha um para o qual eu emanava amor, todo dia eu ia lá, falava que eu amava, para o outro eu mandava ódio e o outro eu simplesmente ignorei. E o resultado dele também, ele mofou, ele ficou cheirando mal. Então a indiferença, então essa apatia, então é melhor sentir a raiva, mas aí desde que a gente veja que ela trouxe um sentimento de alívio, a gente vai concluir que a gente pode passar desse sentimento de raiva para um menos resistente. A gente tem que ter esse controle, essa força de vontade, esse entendimento, essa compreensão. Aí a gente vai para a frustração e assim a gente vai subindo naquela escala, porque aqui a raiva, ela vem aqui depois do desânimo, da reprovação, da frustração. Aí a gente vai subindo até chegar ali no contentamento e chegar na alegria, no amor. Então, e depois ir subindo na escala de orientação emocional em direção ao seu alinhamento total. Os outros não sabem se você escolheu o pensamento que causa raiva porque ele representa uma melhora. Só você sabe, pelo alívio que sente, se um pensamento é adequado ou não. Então outras pessoas não podem saber se a gente está ali expressando raiva porque ele está trazendo uma melhora para a gente. Só a gente sabe, pelo alívio que a gente sente, se um pensamento é adequado ou não. Enquanto não tomar a decisão de se guiar pela sua forma de sentir, você não poderá fazer qualquer progresso constante rumo a seus desejos. Essa frase bem aqui determinante. Então é assim, enquanto a gente não tomar a decisão de se guiar pelos nossos sentimentos, a gente não vai poder alcançar qualquer progresso rumo a alcançar os nossos desejos. Ou seja, voltando ali no início, são as emoções que determinam em que vibração a gente está. E o que o universo responde? Vibração. Então a gente só vai conseguir alcançar o nosso desejo quando a gente estiver vibrando na mesma frequência dele. E a gente só vai conseguir isso quando a gente souber se guiar pelos nossos sentimentos. Então se a gente percebe que a gente está tendo sentimentos negativos, a gente já entende imediatamente que nós não estamos na vibração do nosso desejo, porque normalmente o nosso desejo é pelo bem-estar, é para estar se sentindo bem. Tudo e qualquer coisa que a gente deseja, porque a gente sonha que com aquilo, quando a gente tiver aquilo, a gente vai estar se sentindo bem. É essa emoção que nos move, é isso que a gente busca, esse sentimento de felicidade. Então tá, gente, eu fico aqui nessa segunda parte então do 19º capítulo e onde eles estão então passando os diferentes graus da escala de orientação emocional e nos explicando onde até é possível, até a raiva, ela pode ser positiva, ela pode nos tirar de um estado de depressão e ela pode ser uma alavanca para fazer com que a gente comece a subir na escala das emoções e voltar a nos conectar com a fonte, vibrando então ali na alegria, no amor, na satisfação, no entusiasmo. Que são os primeiros ali na escala das emoções. Então eu fico aqui, eu espero que você esteja gostando da leitura, se você gostou dos comentários, se quiser, que eu fiz, se você quiser comentar, me mandar uma mensagem, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser deixar seu like, compartilhar o vídeo, entrar no meu canal, se inscrever, fica à vontade. Muito obrigada e espero te ver para dar continuidade a esse 19º capítulo então, e aí esse subitem que a gente vai fazer no próximo vídeo estou dando o melhor de mim para fazer o melhor. Então, até lá. Obrigada. Tchau.